Muito bom, boa noite a todos. Estamos juntos aqui, reunidos com a nossa proteção individual, cada um de nós cuidando do isolamento, das medidas necessárias nesses dias, para que a nossa sociedade seja protegida e o povo de Deus também se mantenha em segurança. Aqui, logo no início da nossa produção, nós já fizemos a higienização, já passamos aqui o álcool em gel, todos os objetos que são trocados aqui entre as pessoas já estão sendo limpos, e aí fica a dica para você também, que participa nesses dias de atividades que entrem em contato com outras pessoas. Cuide da sua vida, da sua saúde e da sua família. Mas Deus seja louvado por mais uma noite, estarmos juntos, reunidos aqui, para estudarmos o livro do Apocalipse. Busca a sua Bíblia, pega lá, já coloca aí Apóstolos, porque vamos cavar a fundo as profecias e as lições que Deus nos deixa. Nessa noite temos o nosso convidado especial, nosso amigo e irmão João, lá da igreja de Itapejica. Manda a sua saudação, João, para o pessoal lá. Olá, pessoal. Olá, você que está conectado aí. Nosso boa noite. Que a graça de Deus continue sobre nós para nos dar a compreensão real sobre o tema tão brilhante que é o Apocalipse, viu? Nós estamos muito felizes em poder estar ajudando você a compreender aí os mistérios do Apocalipse, trazendo sempre aqui em oportunidades aqui, trazendo o melhor que a Bíblia tem a nos apresentar com relação ao Apocalipse, em especial, né, desta noite, voltado para a salvação aí no contexto do Apocalipse. Maravilha. Lembrando que todas as noites temos convidados do distrito, quer seja do distrito da Igreja Central ou do distrito do nosso convidado vizinho, o nosso pastor Dario, do distrito de Vila Galvão. E esses convidados têm sido os nossos irmãos que têm a sua facilidade em compreender também as Escrituras, em explicá-las. Amém. E o nosso amigo aqui, o nosso irmão João Bigode, ele também é um estudioso, um apaixonado pelas profecias bíblicas, um pregador, um missionário, e também compartilha conosco, não só hoje, mas também em outras noites aí. Deus seja louvado. Aqui, o nosso pastor Dario. Uma saudação para o pessoal também. Muito obrigado pela presença, pastor. Boa noite, queridos. Estamos felizes pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui nessa live para estudar esse maravilhoso presente de Jesus, que é aquilo que a gente enfatizou no estudo número 1, né? Que o Apocalipse, ele é um presente que Jesus deixou para a sua igreja aqui nessa terra. E eu quero também cumprimentar meus queridos amigos, irmãos que estão entrando agora no Facebook. Nós temos aqui várias igrejas representadas, né? No meu caso aqui, quero cumprimentar meus queridos da igreja da Vila Galvão, do Jardim Tranquilidade, Jardim Palmira, também cumprimentar os irmãos do Continental 1, da Vila Sabatina e da comunidade São Rafael. E também os demais amigos, familiares, que o Espírito Santo fale graciosamente conosco essa noite, meu querido. Amém? Amém. Deus seja louvado. Já pegou sua Bíblia? Deixa ela aberta, então, já no primeiro capítulo. Nós vamos aqui fazer uma oração e pedir a Deus a iluminação para compreendermos as profecias que estão registradas para a nossa vida hoje. Queria pedir aqui para o nosso irmão João, então, para que ele dirigisse para nós uma oração neste momento. Amém. Ok, então, vamos orar, queridos. Incline a sua cabeça aí, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Em teu nome maravilhoso, Deus de amor, a nossa gratidão por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade em que podemos abrir a tua palavra livremente. Queremos que o teu Espírito Santo continue conosco nesta noite, nos iluminando, Senhor, para nos fornecer a alegria da tua salvação dentro do contexto do Apocalipse. Nós sabemos, Senhor, dos teus planos, o teu grande amor para conosco, o teu plano extraordinário de nos salvar. E nesta noite nós queremos, Senhor, através da tua palavra, compreender melhor ainda e que os nossos amigos que nos acompanham, Senhor, pela internet, nas suas casas, nas suas atividades, mas estão ligadinhos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Visita cada um daqui dos membros destes 2 distritos, Pai, que estamos juntos agora, Distrito Central de Guarulhos, Vila Galvão. Cada membro, Senhor, visita cada um deles,
abrindo a sua mente e o seu coração para entender a tua palavra nesta noite. Amém. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus seja louvado, maravilha. Então vamos começar o nosso estudo hoje. E o nosso tema, ele tem a ver, pastor e nosso amigo João, Sim. com um tema muito interessante, que é, na realidade, a maior necessidade do homem, o evangelho, a salvação. Alguns acham que os evangelhos eles se limitam somente a Mateus, Marcos, Lucas e João. Será que nós conseguimos entender a salvação no livro do Apocalipse? Essa é a nossa pergunta hoje. O que você acha aí? Coloca aí o que você acha também nos comentários. Dá pra gente entender todo o plano da salvação? Aquilo que a sua vida hoje enfrenta, aquilo que a sua caminhada com Deus o que você entende? Será que no livro de Apocalipse a gente entende toda a base da salvação, o evangelho, a mensagem de salvação, Jesus Cristo em sua obra, aquilo que ele fez? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Interessante, pastor Acílio e queridos, o João que está conosco, como a gente já viu no estudo número 1, a palavra Apocalipse, o próprio texto traduzido para o português já coloca Apocalipse como sendo revelação. E é interessante que a cultura popular revestiu o Apocalipse de um rótulo de um livro que só traz tragédias. Com certeza, pastor Acílio e João, o Apocalipse ele previu acontecimentos tremendos de tentativas do mal de destruir o povo de Deus e a verdade de Deus do planeta Terra. O Apocalipse realmente ele traz previsões nesse sentido. Porém, queridos, esse rótulo que colocaram no Apocalipse faz com que a maior parte dos cristãos não consiga enxergar de que, na verdade, o principal assunto do Apocalipse, o personagem principal a gente já viu, no número 1, né? Que é Jesus. Mas o tema principal do Apocalipse é o plano da salvação, porque o Apocalipse mostra um contexto de conflito, um contexto de guerra, mas o Apocalipse ele garante que nessa batalha estamos do lado infinitamente mais forte. Amém. Estamos do lado de Cristo. Amém? Amém. Maravilha. É isso aí. Essa é a nossa ideia, a nossa intenção, entender em cima desse livro, portanto, nesses próximos momentos, se o evangelho pode ser encontrado dentro desse livro do Apocalipse. Eu tenho certeza que quando Deus se revela no seu maior atributo, que é o amor, com certeza ele precisa também expressar esse amor nesse livro aqui. Amém. E de alguma forma nós vamos entender isso aqui. Eu queria convidar você a um texto que ele é clássico quando falamos dessa questão do conflito entre o bem e o mal. Esse é o texto que aparece aí na sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Abre lá no capítulo 12, para a gente encontrar esse texto aqui que diz aonde que o mal começou. Se o evangelho é salvação, ele salva do quê? Aí está então na sua tela neste momento, e você tem acesso a esse texto, versículo 7 ao versículo 9, que vai dizendo para a gente aonde começou essa batalha espiritual. Se hoje você enfrenta uma luta espiritual, ela não iniciou na sua vida. Ela já teve início, como diz o texto, antes mesmo da criação da terra. Veja lá. O que diz o texto? Nosso amigo João vai ler para a gente essa voz de locutor. Vamos ler aqui. Vejam, verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Tá? Todavia, verso 8, não se prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, esse texto é fantástico, né? Porque você aqui tem uma orientação bíblica, você tem uma revelação de Deus, onde ele diz o seguinte: olha, o grande conflito começou no céu, porque um anjo criado por Deus, um anjo que era o regente do coral celestial, agora ele gera no seu coração o que nós entendemos como rebelião contra os princípios de Deus.
E aí, pastores, eu fico assim, pensando o seguinte, né? O anjo estava em um ambiente totalmente perfeito, né? Sem nada ali que pudesse oferecer risco, mas ele quis ser diferente, não é? E aqui a Bíblia nos mostra que esta peleja começou ali no céu, e aí Deus teve que expulsá-lo dali do céu. E eu fico pensando no coração de um Deus Pai, um Deus Criador, não é? E agora ele vê que a sua criatura se rebela sem nenhum motivo. A Bíblia não traz nenhuma declaração de que Lúcifer se rebelou por isso e por isso. Não, ele apenas quis ocupar uma posição que não era dele e aí se rebela. Agora eu penso no coração de um pai grandioso, amoroso, criador, e ter que expulsar dali porque ele estava agora contaminando ali a mente de outros anjos, né? Que estavam Com ali, certeza. né, pastores? Maravilha. E nós vamos ver essa ideia já num outro texto que, como vimos na semana passada, a chave para entendermos esse texto do Apocalipse está especialmente nos textos do Antigo Testamento. Mas olha que interessante, só queria me ater aqui em primeiro lugar a esses dois que aparecem aqui. O conflito entre o bem e o mal. Pergunto para você, é um conflito entre Satanás e algum anjo? Ou ele é um conflito entre Deus e o seu arqui-inimigo Satanás? Eu pergunto isso porque alguns chegam nesse nome de Miguel e acham, não, Miguel é um dos anjos. É um dos anjos especiais ali. Mas o conflito entre o bem e o mal não é um conflito entre anjos. O conflito entre o bem e o mal é o conflito entre Deus, o seu caráter, ele é amor, ele é perfeito, e o seu arqui-inimigo, aquele que busca enganar, busca seduzir, busca matar e busca destruir o povo de Deus. Interessante, pastor Acílio, que o próprio nome Miguel, né, no idioma hebraico, ele tem um sentido de aquele que é igual a Deus. E é importante a gente lembrar que, segundo a Bíblia, aquele que é igual a Deus, aquele que é Deus, é Jesus. Então, nós cremos piamente que o Apocalipse colocou de maneira clara aí um grande conflito do bem contra o mal, tendo Jesus e os seus anjos e seguidores de um lado, e Satanás e os seus anjos e aqueles que adotam os princípios desses anjos caídos do outro, né? Então, com certeza, o Apocalipse mostra um conflito de proporções cósmicas, mas que envolve a tua vida desde que você nasce. Eu acredito que já na barriga da mamãe, né, a gente já está sofrendo as influências desse conflito do bem contra o mal. Mas o importante nisso tudo é que a palavra de Deus, principalmente através do Apocalipse, mostra um escape a tudo isso. Mas, como o pastor Acílio estava colocando agora, o restante da Bíblia Sagrada vai dar agora um sentido, um embasamento, vai dar detalhes de como começou esse conflito, né? De como começou essa guerra. Porque de cara já fala que o diabo é o dragão, é a antiga serpente, é Satanás, é o que engana todo mundo. Mas, pastor, o que outros textos da Bíblia têm a dizer a respeito desse conflito e desse poder que se levantou contra Deus? Muito bom. Como que é isso? Como nós entendemos semana passada que a chave para entender o Apocalipse está especialmente no Antigo Testamento, nós vemos que existe uma descrição que o profeta no Antigo Testamento já recebe de Deus sobre quem seria esse dragão, como era esse dragão, o que aconteceu lá no céu antes da criação da terra, para que agora você enfrente as consequências dessa luta espiritual. Dá uma olhadinha nesse texto bíblico, abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, Ezequiel no capítulo 28. E você vê aí numa foto o trono de Deus. Seria mais ou menos uma representação do trono de Deus, né? A gente não sabe exatamente como é o formato, como estão a disposição das coisas, mas imagine que você está vendo o trono de Deus. Você que tem familiaridade com o texto bíblico, você já viu que nessa imagem do trono de Deus aí não se encontram anjos. Mas se a gente for a uma referência que existe do santuário lá no Antigo Testamento, verdade, existia para guardar a glória de Deus 2 anjos especiais que eram os querubins. E está aí já no início do texto, em Ezequiel 28, versos 14 a 16, a descrição desse querubim, assessor direto do trono de Deus, mas resolveu um dia se rebelar contra ele. Dá uma olhadinha lá. Vou ler esse texto aqui, o próximo, então, o nosso amigo pastor Dario vai ler. Veja, o texto diz assim, tu eras querubim da guarda ungido. Veja a descrição, ele era assessor direto do trono de Deus. Querubim da guarda, alguém numa posição acima hierarquicamente de outros anjos.
É aquele que trabalhava direto junto com Deus. E o texto diz, eu te estabeleci, foi Deus quem colocou ele lá. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou maldade ou iniquidade ou pecado em ti. Na multiplicação do seu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que eu te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Veja que texto fantástico, uma descrição que Deus faz para o profeta Ezequiel daquela cena que começou a acontecer um dia lá no céu. Um assessor direto de Deus, um querubim ungido, alguém que trabalhava diretamente com Deus, agora começa a nutrir no seu coração uma ideia de que ele poderia se colocar no lugar de Deus. Esse termo, multiplicação do seu comércio, sempre foi para mim um termo difícil de entender. No céu não se compra e não se vende nada. Esses dias eu fui atrás desse termozinho em hebraico ali que aparece, ele só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. E as 2 vezes são dentro do livro de Ezequiel. A ideia aqui não é multiplicação de comércio, de venda e compra de produtos, mas é um leve trás de informações, sabe? É você fomentar uma fofoca, uma conversa, começar a multiplicar uma história, criar uma narrativa. E foi isso que ele começou a fazer lá no céu. É que, na verdade, aquilo que a palavra de Deus apresenta da rebelião desse anjo que um dia foi perfeito, até que se achou iniquidade nele, quer dizer, esse tipo de comércio é um comércio ideológico, né? Na verdade, como a gente vai ler no texto daqui a pouco, Isaías, né? É um comércio no sentido de promover uma ideologia que possa desqualificar a lei de Deus, desqualificar o caráter de Deus. Porque, na verdade, o princípio dessa iniquidade foi quando esse anjo bonito, esplendoroso, né? Ele quis ser igual a Deus. Então, como Deus é um só, que é o Criador de todos nós, então não houve lugar para ele no céu, né, no trono de Deus, porque o trono de Deus já está ocupado, que é o Criador de tudo, né? Então, a multiplicação do comércio desse anjo é justamente espalhar no mundo inteiro ideias erradas, atitudes erradas, visões erradas, deturpação para impedir que as pessoas conheçam o verdadeiro caráter perfeito e amoroso do nosso Criador. Então, é um comércio que visa distorcer. E aí entra realmente a mistura da verdade com o erro, entra a fofoca, entra, sabe, a distorção. Então, com certeza, pastor Assírio e João, a palavra de Deus, ela dá um embasamento, né? Eu gostaria até de já ler o texto seguinte. Sim, já tá no vamos ao próximo lá. Isaías 14. Abre lá sua Bíblia, Isaías 14. Né? Veja bem que interessante. Um texto bíblico complementando o outro, né? Então, falando do mesmo assunto agora, Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui. Desse texto aqui, estrela da manhã, que depois, posteriormente, a igreja cristã acabou criando o termo Lúcifer. A palavra Lúcifer não aparece na Bíblia. Certo. Mas é esse termo estrela da manhã, anjo de luz, que depois se tornou, então, essa ideia do Lúcifer. Que é portador de luz, né? É isso aí. Interessante. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, o que me impressiona quando eu leio esse texto de Isaías 14, a gente percebe um sujeito oculto nessa declaração, né? Eu subirei, eu serei, né? Então a gente percebe que o princípio da rebelião que originou a maldade, o pecado, a guerra, o conflito, a ameaça à paz, é em torno da idolatria do eu, a idolatria de si próprio. Quer dizer, ele se exaltou na sua formosura e na sua sabedoria, né? E acabou se colocando numa situação de conflito com o Todo-Poderoso e numa situação definida de rebelião declarada. E aí é onde o pastor Assírio leu no começo, Apocalipse 12,
que nessa batalha ideológica da verdade contra o erro, não houve lugar no céu para ele. E aí nós vamos, acredito agora, recordar rapidamente como que essa rebelião chegou aqui na Terra, né, pastor? Como é que funciona isso? Exato. Você Explica percebe pra nós que o aí. ser criado queria se colocar no lugar de Deus. Ele disse, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, e você viu semana passada que estrelas muitas vezes em profecia representam anjos. Você vai lembrar a descrição de Jó, da criação lá em Jó 38, que durante a criação da terra as estrelas da alva cantavam, né? Então são os anjos que cantavam. Então ele queria se colocar acima dos anjos, na altura, em pé de igualdade que Deus. Agora eu pergunto para o nosso amigo João aqui, será que essa tentação de Satanás foi muito diferente da tentação que veio aqui para Eva também, naquele dia em Gênesis 3? Pastor, eu acredito que não, porque veja, para Lúcifer, ele teve uma ideia individual. Ele originou ali algo assim. Não temos nenhuma ideia de que preposição ele começou. A Bíblia diz que ele queria ser igual a Deus. Não é? Sem nenhuma. Agora, veja, com Eva, ele agora chega. E Deus, então, já tinha conversado com Eva, explicado para ela como tudo que estaria ali no Éden, toda a parte que ela poderia usufruir daquilo tudo, porém, ela tinha um conhecimento. Agora, o que levou Eva a ouvir uma serpente falar? Há quantos dias e meses Eva estava no jardim do Éden, vendo a serpente voando ali, não é? E agora ela percebe que a serpente está em uma árvore, exatamente na árvore em que Deus disse para que ela não tocasse, né, nos seus frutos. E agora o mais assim interessante, que aquela serpente começa a falar. É verdade. Não é? É incrível isso aí. Então veja como Satanás agora aproveitou de uma oportunidade, chegou no lugar onde, com certeza, despertou curiosidade na Eva em saber por que eu não posso comer daquele fruto. Agora, o que chama atenção, João, é o seguinte. Quando Satanás se incorporou, por assim dizer, naquela serpente e começou a conversar com a Eva, a primeira estratégia que o inimigo usou foi distorcer a palavra de Deus. Exatamente, o que Deus havia dito para ele. Eu poderia até citar aqui, olha, Gênesis 3, verso 1, poderia não, vou citar agora, estou lendo a Bíblia. Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Queridos, percebam a astúcia do inimigo que perdura até hoje, né? Deus fala uma orientação clara, o inimigo chega e faz o quê? E distorce. Porque, na verdade, o que Deus havia falado para o casal, ô João? O que ele havia dito para o casal de fato? Não, ele tinha dito para o casal não comer do fruto. Não comer do fruto da árvore que estava da no ciência, meio do conhecimento do bem e do mal. do bem e do mal. Né? Mas de todos os outros frutos demais podia comer. Podia se alimentar, mas o inimigo chega com essa história. É verdade que não é para comer nada? Olha Quer dizer, só, já né? Que astúcia, torcendo, né? criando intriga, criando divisão, criando separação. Não é isso, pastor? E Ciro? interessante aqui também, no momento da tentação, Satanás, naquele comércio de ideias que ele fez no céu, Verdade. ele acaba vendendo a mesma ideia para Eva. Veja o que acontece no verso 4. Na minha Bíblia diz assim: Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Então veja a mesma tentação que estava no coração. Verso 5, que você acabou de ler. Isso. Gênesis 3:5. Nesse momento, agora ele vende a ideia para Eva, e Eva compra essa ideia, e cai na mesma tentação, mas ao invés de estabelecer o seu reino, ao invés de ser como o Altíssimo, a humanidade agora cai numa terrível vala chamada pecado, num terrível precipício, algo que criaria uma distância quase que intransponível se não fosse pelo amor e misericórdia de Deus. E é interessante, pastor, que Deus deixou claro: o dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. Aí vem Satanás, Gênesis 3, verso 4, é certo que não morrereis. Interessante, Deus fala, o resultado do pecado é a morte,
Mas o diabo chega e fala, não, não é a morte. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. E curioso isso, a rebelião que começou lá no céu, que Isaías 14, a gente leu agora há pouco, onde Satanás diz, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu serei igual a Deus. Essa mesma ideologia ele trouxe para o primeiro casal. Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igualzinhos ao Todo-Poderoso. Interessante, pastor e João, que essa mesma ideologia, ela continua muito popular até hoje no século XXI. Nós temos aí as religiões espiritualistas, né? Que abriga assim, uma quantidade gigante de ideologias, de denominações, sabe? De filosofias também. Mas o ponto em comum dessas ideologias, que a gente até costuma juntar todas num pacote da nova era, todas elas prometem que o ser humano vai evoluir, que o ser humano não morre, que o ser humano é imortal, e aí vem reencarnação de um lado, vem evolução do outro, não é verdade? Mas a maioria das religiões espiritualistas, elas prometem que o ser humano um dia vai ser igual a Deus. E essa visão de igualdade com Deus começou lá no céu, no conflito, e foi transferido aqui na terra, quando Adão e Eva acreditaram nessa mentira. Maravilha. Então veja que interessante essa ideia. O inimigo de Deus é o Satanás, a antiga serpente, o diabo, todos esses nomes que a gente já sabe, já conhece aí. Mas veja, o inimigo que é Satanás não está guerreando contra um outro anjo. Não. A guerra espiritual é a guerra entre Deus e Satanás. É a guerra entre Miguel, que é esse. Quem é como Deus? É o próprio Cristo, é o Deus. Contra agora esse, que se coloca em nome dos anjos e que tenta vender a sua ideia. O que a gente encontra de engano hoje em dia no mundo religioso, que a gente percebe muitas vezes em algumas denominações, é que alguns colocam, João, muitas vezes dentro do culto, a ideia de que Deus e Satanás estão guerreando, mas quase que em pé de igualdade. Você precisa muito clamar, pedir e cair e fazer muita coisa. Por quê? Porque parece que o inimigo parece que tem mais força na nossa vida do que ele. E tem muita gente, ou em muitos lugares, que infelizmente parece que o inimigo fala no microfone mais do que Deus. A gente não está lidando com dois poderes iguais. Não. Deus é o Todo-Poderoso. Deus não conhece limite para o seu poder. Satanás é um ser criado, limitado, já afetado por 6.000 anos de pecado ou mais. Então não tem como a gente comparar. Miguel, ele é o Todo-Poderoso. E o Apocalipse é a mensagem da salvação. Dizendo, olha, eu vou colocar o universo na maneira certa. Eu vou resolver esse problema espiritual. Eu vou cuidar do sofrimento humano, eliminando o pecado, quem originou e os que quiserem também seguir junto com eles. Então, o evangelho, ele é necessário, porque existe guerra no céu e essa guerra se transferiu para a terra e essa guerra hoje faz parte de todas as escolhas e decisões que você toma também. Eu até acrescentaria, pastor, o seguinte, quando você... Pode abrir a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 12 tem dois títulos que chamam a atenção nossa aqui. Primeiro do capítulo 12, lá do verso 1, vai dizer que a mulher é o dragão. Só que no verso 12, que foi o texto que nós lemos bem nisso aí, olha o subtítulo que está aí. Olha a bênção de Deus aqui revelada aqui, ó. Anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e do seu povo. Amém. Ponto final. Então, vejam, é um dragão forte, para mim, sozinho, com Cristo, é derrotado. Amém. Camarada, é derrotado e ponto final. Isso mesmo. Não adianta eu querer que o inimigo vai medir forças com Deus, porque ele já é derrotado. E o fato dele ser derrotado, ele luta para enganar os mais fracos, aqueles que não querem manter a sua comunhão com quem? Com Deus, que é o Todo-Poderoso. Em outras palavras, o inimigo ele provoca o mal, ele semeia pestes malignas no ar, né? Sim. Ele está por trás dessas guerras, dessas pestes, desse coronavírus, sim, né? Com certeza. Desse sofrimento todo. Mas a palavra de Deus, ela garante, Jesus é infinitamente mais poderoso do que o inimigo. Amém. E o Apocalipse mostra que Jesus é aquele que se ergueu em nosso favor para nos defender dos ataques desse inimigo. Amém. Isso que é importante, a gente ter em mente a nota tônica do Apocalipse, né? Maravilha. Em uma outra citação, nós podemos ver que Jesus Cristo foi o segundo Adão,
né, que veio, venceu, né, as tentações, as provas ali, né, e vencedor. Então, amigo, você está do lado de Cristo, é você estar do lado vencido, do lado vencedor, do lado Amém. que já é vitorioso. Então, Agora, vale a pena estar deste lado. Amém. Ah, vai ter um sacrifício, vai ter alguma dificuldade, vai ter alguma... Vai ter, meu amigo. Ah, o próprio Cristo disse que nós não teríamos só felicidade, teremos aflições. E a aflição é você vencer o seu próprio eu, é você vencer as tentações que sobrevêm. Mas como é que eu venço isso aqui? Quando eu me apoio naquele que pode vencer, Amém. que é Jesus Amém. Cristo. Agora, Sim. pastor Acílio, antes de você conduzir a continuação do estudo, interessante, queridos, do Facebook, vocês que estão entrando agora, nós estamos discutindo aqui hoje, estudando com muito carinho, com muito amor, o plano da salvação no livro do Apocalipse. Então, você que entrou agora, acabando essa live, volta lá no começo, porque esse assunto é maravilhoso. Esse assunto é para desfazer essa mentira que é pregada na cultura popular de que Apocalipse é só tragédia. Não. Apocalipse apresenta a salvação. Agora, o que eu gostaria de destacar agora, pastor e João, é o seguinte: sabemos que o autor humano do livro do Apocalipse, o Espírito Santo usou o apóstolo João. O apóstolo João, ele também escreveu o quarto evangelho. E é interessante que João, no seu evangelho, João 1, verso 1, ele apresenta quem para nós? Cristo. O verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Interessante, João apresenta o verbo. Agora, no Apocalipse, também escrito por João, Apocalipse 19, verso 13, olha o que a palavra diz. Está vestido, se referindo a Jesus, João aqui no Apocalipse 19, 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Amém? Amém. Então, interessante, o Apocalipse ele mostra os aspectos do mal, mas o Apocalipse exalta o Verbo de Deus. Quem tem o Verbo de Deus no coração, que é Jesus, esse está salvo e está livre dos dardos inflamados desse dragão, dessa antiga serpente e desse mal representado pelo diabo. Amém. E veja que quem escreveu o Apocalipse, depois de escrever o Apocalipse, foi escrever o Evangelho, que foi o último livro da Bíblia a ser escrito, o Evangelho de João. Eu nem então mencionei ele está essa cronologia fazendo, aqui, pastor. ele está Bem fazendo essa corrigido. ligação para que a gente tenha certeza de quem é esse Muito aqui. obrigado. Nada O verbo como, é ele. nada como interagir com teólogos mais recentes e mais arejados aí. Mas vamos então ao Evangelho. Você entendeu a nossa realidade. O mundo enfrenta um mal que não é um mal que reside na política, o mal ele não está na sua vizinhança, o mal Bem ele não lembrado. está em alguém que mora do outro lado da rua, o mal não está num determinado país que tenta dominar o mundo. O nosso mal que nós enfrentamos, o mundo enfrenta o mal espiritual. Paulo chega a dizer, a nossa luta não é contra a carne. Agora, tudo no mundo está envolvido nessa guerra. Sim. Tanto do lado de Deus, quanto do lado do inimigo. E é triste, às vezes, a gente ver algum cristão, outro levantando alguma bandeira, entendendo que a guerra é contra a carne. Não, é uma batalha espiritual e ela deve ser vencida espiritualmente. O pastor Acílio chamou a atenção de uma coisa tão importante, queridos. O nosso trabalho aqui, por exemplo, nessa live, é destacar as verdades da Bíblia. A nossa batalha aqui é contra a mentira, exaltando a verdade. Mas o verdadeiro inimigo, como o pastor Acílio lembrou agora, não são os irmãos, por exemplo, das outras igrejas que ensinam diferente daquilo que a gente ensina. Não são essas pessoas que participam dessas ideologias espiritualistas, que creem que o ser humano vai ser Deus um dia. Não, nossos inimigos não são as pessoas que pensam diferente da gente. Pelo contrário, qualquer ser humano tem o direito de acreditar naquilo que ele achar que é conveniente para ele, deve ser respeitado, deve ser amado, deve ser considerado, mas o nosso verdadeiro inimigo,
É esse que a palavra de Deus revela, que distorce a palavra de Deus, que deixa a verdade de lado e exalta a mentira, tá certo? Então você que está assistindo essa live, se você pensa diferente da gente, aqui é uma divergência de pensamento, mas eu e você somos filhos e filhas de Deus, somos amados por Jesus, e Deus vai julgar cada um de nós segundo a luz que nós possuímos, a compreensão que a gente tem do livro sagrado. Agora, lógico, João 8,12, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais a gente conhece da verdade, mais a gente usufrui da paz, da segurança, da comunhão, da alegria e da vitória que Deus direciona para nós, mas em torno da verdade que Ele revelou na palavra dEle. Não é isso, pastor? Maravilha. Deus seja louvado. E eu queria levar você agora a um resumo do Evangelho que se encontra dentro do livro do Apocalipse. Essa parte Abre é importantíssima. Abre hein? E deixa marcado, se quiser sublinha. Acompanha aí. Na realidade, vamos ver. existem vários versos aqui que trazem peças do quebra-cabeça do Evangelho. É A verdade. obra de Cristo, a sua vinda, a sua encarnação, seu ministério, sua morte, ressurreição, ele trabalhando no céu agora, intercedendo, sendo o nosso juiz também. Mas, pastor, Mas peraí aqui- então, quer dizer que todo o evangelho a gente encontra no Apocalipse? Como é que é isso? Eu quero ver hoje. As Nós estruturas vamos do ver hoje. evangelho? Exato. Toda a Vamos base ver. do Evangelho está incluída nesse livro. Interessante. Veja ali, Apocalipse 13, 8. Dá uma olhadinha lá. Essa é a mensagem que resume. Se você for ao sermão de Pedro no dia do Pentecoste, ele se centralizava nesse fato aí. Olha, esse Jesus que viveu, ele é o Cordeiro que morreu. E quando é que estava já planejada a morte dele? Ele morreu na fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Isso é o Evangelho, isso é Deus preparando, fazendo provisão para o pecado antes mesmo do pecado entrar aqui na terra. O Apocalipse Deus é bom demais. destaca isso, né? Maravilha. O ele é o que Cordeiro revela. que foi morto desde a fundação do mundo. Exaltação de Cristo. É isso, Exato, pastor? Exato, muito bom. E aí a E veja gente lá os tem outros os pilares, pilares. então. Veja que no primeiro capítulo do Apocalipse já é suficiente para nós termos um panorama da obra de Cristo por cada um de nós. Vamos ler esses versos, sim, pastor? vamos dar uma olhadinha. Né? A gente vai manter na tela aí, mas Isso. confira com a gente Apocalipse Isso, no pode primeiro manter capítulo. aí, pode manter E aí. a gente Nós vai vamos ver então olhando esses aqui. versos para a gente entender. Primeiro, Jesus é o Jesus encarnado, não é um Deus distante do homem, mas é um Deus que se fez Apocalipse homem. 1,13. é isso? 1:13. Isso. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha aí. Aqui nós temos a revelação de Cristo presente, né? Justamente, inclusive, num contexto do Apocalipse que antecede o recado de Jesus para as 7 igrejas, né? Exato. Então e ele é se o Cristo aparece encarnado. e ele se aparece identificando com o homem, né? Ele está dizendo, olha, eu tô é semelhante a um filho do homem, é um conosco. Ele é um também junto da humanidade. Jesus, ele preservou o seu corpo e assim ele vai permanecer durante toda a eternidade. Então a encarnação de Cristo é também base do evangelho. O João vai ler Apocalipse 1,5, então. 1:5. Olha ali a segunda base aí. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Que Olha coisa, hein? só. Que coisa, hein? Que maravilha, né? O texto já vem falando que Jesus morreu. Ele é o primogênito Exatamente. dos mortos. A morte de Cristo, ela é fundamental para o ser humano. Se um dia Deus falou, olha, certamente vocês vão morrer, porque o salário do pecado é a morte, Jesus vem para pagar essa morte no nosso lugar. A morte de Cristo é essencial para o nosso evangelho, para a nossa vida cristã. Não existe cristianismo sem a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a morte de Jesus, já aparece aqui no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. O que mais nós temos aí do Agora, evangelho? o outro pilar, que é o... Isso. Qual que é agora? É o 3, ressurreição de Três. Cristo. Vai lá, João. Pilar 3, ressurreição. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 18. Né? A visão de Jesus glorificado. Olha que maravilha, que privilégio para João, profeta João, contemplar então isso aqui. E diz assim, olha, abra sua Bíblia aí, você, amigo que está conectado conosco aí pelo Facebook. Na realidade, João, acho que é falha minha, hein? Ah. Acho que ali, na verdade, era o verso 18. Mas lógico tá, que a partir do 9 existe uma introdução. Ah, sim, Mas sim. o 18, ele fala direto já da ressurreição de Cristo. Então pode ler o podemos verso ler só 18, 18, né? Que Isso. já está dentro do contexto ali. Diz, e aquele que vive
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Amém. Olha que promessa fantástica. Que coisa, hein? Né? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Ele está dizendo, eu morri, ressuscitei, abri a sepultura do lado de dentro e tem a chave aqui, ó. Eu vou garantir para você, se você também morrer, você pode reviver pelo poder da vida. Então aí está o Jesus morto, mas também o Jesus que ressuscitou. Isso é parte fundamental. Se você for em 1 Coríntios 15, Paulo chega a dizer, se ele não tivesse ressuscitado, era vã a nossa pregação, era vã a nossa fé, pode fechar a igreja, vamos embora, não tem para quê, Jesus está morto. Não, mas ele ressuscitou. Aí também é um dos pilares do evangelho. E agora temos o próximo pilar, né? Que é o quarto pilar. Quarto pilar, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Amém. Interessante, queridos, Apocalipse 1:7 agora está mostrando um outro aspecto do desdobramento do plano da salvação, né? Então Jesus encarnou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas os evangelhos também apresentam, não só os evangelhos, a Bíblia Sagrada toda apresenta que Jesus voltará pela segunda vez com muito poder e muita glória para buscar o seu povo que perseverou na comunhão com ele aqui na terra. Até o fim. Quer dizer, o desfecho, né? Ou seja, os pilares do evangelho estão apresentados no Apocalipse. Mas tem um outro ainda, não tem? Tem mais. Qual que é? 8, Olha aí. 8, Capítulo 8 também? É. Lê pra gente então o versículo 8 ali, aí a gente vai pro próximo passo. O quinto passo. Aí é o quarto, né? O quarto passo. Volta de Cristo, isso. Tá, é 1 verso 18, né? O quinto passo. 1 verso 18. Diz assim, olha. Aliás, eu li. Foi o que nós lemos, exato. Isso. Eu li aquele Mas lá. ele traz também a ideia da destruição do mal. Exatamente. Porque aqui está dizendo, Bigode, eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso. Então, quer dizer, Deus tem poder sobre a morte. Sobre a morte, tem poder sobre o inferno. E vamos dar um spoiler aqui, João? E a destruição, né? E a destruição do mal, né? Mas esse texto está mencionando inferno. Nossa, misericórdia, quanta coisa existe de explicação no mundo religioso a respeito do inferno. Mas se você continuar acompanhando essas lives que acontecerão ainda, inclusive lembrando, pastor Assírio e João, todas as segundas e quartas-feiras, a gente vai ter uma live aqui dessas que a gente vai se aprofundar naquilo que a gente poderia chamar de teologia do inferno. Será que existe isso? Tormento eterno, né? Tormento eterno. Fogo que queima, fogo de Malaquias. Mas para essa noite aqui, o importante é o seguinte, o Apocalipse mostra que Jesus é infinitamente maior e tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Quer dizer, eu e você não precisamos ter medo de nada. Ao lado de Jesus, somos mais do que vencedores. Amém? Amém. E se Paulo diz lá também, em 1 Coríntios, que o último inimigo a ser vencido é a morte, e isso quer dizer que Jesus vai vencer todos os demais inimigos e, por fim, vai realizar essa que é a maior de todas as vitórias, para que nunca mais haja morte em todo o nosso universo. Amém. Quinto passo, maravilha. Vamos ao sexto passo então, João? O último passo sexto aí do passo evangelho aí. Vamos lá. Verso 6 do capítulo 1 de Apocalipse, que está aqui já escrito o seguinte: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Está aí o verso 6 do capítulo 1 de Apocalipse. É interessante, pastor, que na última live, né? A questão ali do preterismo, né, do futurismo e do historicismo. Muito bem. O contexto de Apocalipse aqui nos mostra claramente uma histórica, né? Parte historicista aqui. Exato. Do contexto, né? Não tem outra forma de aplicar. Exatamente. Apesar do povo aí tentar, essa é a única forma que a gente consegue encaixar o Apocalipse nos cumprimentos da profecia. Aproveitando esse gancho, então, veja bem, como é que é importante o que a gente está colocando aqui, queridos. São detalhes que você não pode deixar passar desapercebido. Veja bem, a mensagem do Apocalipse, todas as sequências das 7 igrejas, 7 trombetas, que a gente já viu na outra live também,
essa apresentação dessa guerra do bem contra o mal, né? Esses detalhes das artimanhas que o inimigo faria através dos séculos, está fazendo hoje e vai fazer ainda. Mas tudo isso que o Apocalipse apresenta, ela tem uma conclusão com a volta de Jesus. Ou seja, o Apocalipse ele apresenta a volta de Jesus em vários capítulos, de várias formas, e em todas as vezes que o Apocalipse apresenta a volta de Jesus, o que vem depois é eternidade, é vida eterna, é ausência para sempre de toda dor, de toda lágrima, de toda tristeza, sabe? É a ausência completa de desarmonia. Em outras palavras, a grande mensagem do Apocalipse é que o plano da salvação deu certo, Jesus está vivo, Jesus intercede por nós hoje no santuário celestial, é outro assunto que a gente vai estudar com carinho aqui no momento certo, né? Mas Jesus ele voltará, e após a volta de Jesus, o mal será destruído para sempre. Não tem essa conversa, então, futurista, de que a igreja vai para o céu e que depois quem ficar aqui na terra vai sofrer muito, que a besta vai atrás, que Satanás vai perturbar, sabe? Não existe isso no Apocalipse. Quer dizer, depois que Jesus voltar e levar a sua igreja, é perfeição, é beleza, é ausência para sempre de sofrimento, tá certo? Mas aguardem os próximos capítulos dessa live, tá? Segundas e quartas, não percam, por favor. Veja, então nós encontramos aqui as chaves, as bases do Evangelho dentro do livro do Apocalipse. Deus ele está preocupado com a salvação do seu povo. E já no primeiro capítulo, nós encontramos aqui todo o resumo do Evangelho. A obra de Cristo por você, pela sua igreja, pela sua vida, pela sua família. E a gente agora vai dar um pequeno spoiler de 2 minutinhos naquilo que acontece agora no próximo estudo, que já vão ser as 7 igrejas, verdade, que é o tema que já começa no segundo capítulo. Verdade. Mas veja como Jesus se apresenta logo antes da cena das 7 igrejas. Dá uma olhadinha nessa tela ali. Todas as vezes que no Apocalipse apresenta esses grupos de 7, né? No primeiro aqui é o grupo de 7 igrejas, capítulos 2 e 3. Lá mais para frente é o grupo de 7 selos, que vão desde lá até a volta de Jesus. No terceiro grupo de 7 são as 7 trombetas, capítulos 8 a 12. Até a volta de Jesus. E no capítulo 16, as 7 pragas, que também finalizam com a volta de Jesus. Cada um desses grupos aqui começam com o cordeiro se apresentando de uma forma diferente. É Jesus se dizendo o seguinte: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Amém. Eu estou com você todo dia até o dia que eu voltar para te buscar. É essa a ideia. Amém. Mas veja as 4 formas como ele se apresenta ali. Nosso amigo Dario também vai dar uma prévia ao nosso pastor aqui para a gente entender. No primeiro bloco, ele aparece um cordeiro. Qual é a forma que ele aparece ali? Vamos dar uma olhadinha na tela. No Vamos primeiro lá. Bloco, antes das 7 igrejas, cordeiro. Ele aparece como? Cordeiro ressuscitado. Cordeiro ressuscitado. Interessante que o Apocalipse 1:18 que a gente já leu, mas vamos ler de novo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Interessante que Apocalipse 1:18, ele antecede a carta de Jesus às igrejas. Então, na carta de Cristo às igrejas, ele aparece como aquele... Morreu, mas ressuscitou. Morreu e ressuscitou, exatamente. E depois, os demais ali, a questão dos 7 selos, né? Apocalipse capítulo 4, nós temos aqui o verso 6 e o verso 9, olha. Olha que interessante, antecedendo a mensagem dos 7 selos. Apocalipse 4, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí o verso 9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Interessante, na introdução das 7 igrejas, Jesus é apresentado. Na introdução dos 7 selos, Jesus é apresentado. Na introdução das 7 trombetas também, Apocalipse 7, verso 10, olha. Olha o que nós temos.
e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E até mesmo o pastor Assírio e João, na introdução das 7 pragas também. A gente encontra aqui Apocalipse 15, versos 3 e 4, olha o que a palavra diz. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, a gente viu aqui, queridos, alguns exemplos apenas da exaltação de Cristo e do Evangelho e do plano da salvação centralizado em Cristo que a gente encontra no Apocalipse. Então, essa tem que ser a nota tônica, e não tragédia, e não miséria. Ou seja, infelizmente, muitos líderes, ensinadores por aí, só mostram o lado negativo e está privando as pessoas de usufruir esse lado positivo, esse lado da bênção, do conforto, da segurança, da certeza que o Apocalipse traz para a gente. Não é isso, queridos? Amém. Então, a Com mensagem certeza. do Apocalipse é uma mensagem de salvação. É. Esse é o objetivo de Deus. Amém. Quando ele escreve, quando ele revela, quando ele traz. E esse livro, se ele chegou na sua mão, é porque Deus está interessado também na sua salvação. Esse é o nosso foco, para que Deus nos ajude a entender esse caminho e caminhar por ele. Amém. Esse é o nosso estudo, esse é o nosso conteúdo nesses dias. Que Deus seja louvado por você poder hoje abrir esse livro e interpretá-lo. Que você também possa continuar compartilhando, espalhando entre os seus amigos, trazendo aqui pessoas que querem conhecer, Amém. aprender e crescer no conhecimento da maravilhosa graça de Jesus Cristo. Deus, ele quer te salvar, por isso esse livro está na sua mão. Essa é a nossa ideia. Grande João. Chegamos ao final, né? Aí já. É uma pena, Passou, mas... passou muito rápido, né? Mas olha, eu quero agradecer a você, né, que está aí nos acompanhando. Quero dizer que não somente esta, agora é a terceira, né? Terceira live sobre as profecias do Apocalipse. Isso, não é? já é a terceira. Então, olha, nós vamos ter mais ainda, mas eu gostaria que você, além de salvar estas 3 aí, você pudesse continuar acompanhando ali as outras lives ali. Tudo que temos a declarar para você é que o livro de Apocalipse é revelação, é salvação, é um cordeiro que morreu, foi sepultado, ressuscitou e hoje está vivo, pronto para vir te buscar. Então, amigo, Amém. Vamos se apegar com este que é vencedor, que é o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele virá com poder e muita glória e virá para nos buscar. Eu quero que você vá conosco, eu quero te ver lá. E a minha palavrinha final, então, para você, meu querido Face amigo, né? Meus queridos irmãos, familiares, os amigos que estão acompanhando, que foram convidados pelos nossos irmãos, né? E fica aqui o apelo, por favor, esse tipo de mensagem do Apocalipse, não é porque somos nós que estamos aqui. Estamos aqui em nome de Jesus, para exaltar Jesus e exaltar a mensagem do Apocalipse que também aponta para Jesus. Então eu quero desafiar você, compartilha essa live e incentive para que quarta-feira que vem o teu amigo, o teu familiar possa estar acompanhando conosco também. Eu não tenho dúvidas que todos nós seremos grandemente edificados nesse estudo da palavra de Deus. Agora, eu quero deixar com você, já que hoje a gente trabalhamos aqui esse tema, o plano da salvação, no livro do Apocalipse, eu quero deixar com você Apocalipse 22:14, que diz assim, olha: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém. Meu querido, o desafio é esse.
Vamos lavar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, diariamente no sangue do Cordeiro. Todos os dias colocar nossa vida em dia na presença de Deus. Confessar nossos pecados. Crer no sacrifício de Jesus em nosso favor. Viver para a glória dele. Porque ao fazermos isso, não temos o que temer. Amém? Amém. Deus seja louvado. Continue conosco no próximo estudo, você é nosso convidado especial. Queria convidar você também agora, neste momento, uma palavra de oração para finalizarmos aqui, portanto, o nosso estudo. Querido Pai, nossa gratidão porque o Senhor nos deixou de presente tanta coisa boa. O Senhor revelou o seu amor através desse livro especial. E se ele está hoje na nossa mão, é uma prova de que o Senhor está preocupado e interessado em nos revelar o nosso futuro. Amém. Cuida da gente, para que a gente continue nos teus caminhos, fiéis, firmes, sempre andando todos os dias, sentindo a tua presença, mas também crescendo no conhecimento da tua palavra. Amém. Obrigado pelo estudo de hoje. Nos despeça com a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Até mais, e até a queridos. próxima. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tamo juntos.